Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, quinta-feira, 13/8, aniversário do meu velho pai. Que saudade do meu pai, que está lá em Jaú nesse momento, completando 70 anos de vida. Que homem sensacional! Afinal de contas, ele me deu a vida, né, meninos? Ele, junto com a minha mãe, é lógico, né? E isso me torna um sujeito muito grato à figura do meu pai. Não é só amar o pai e a mãe, mas sim ser grato por tudo aquilo que ele faz, ou ele fez para nós. E nós só percebemos isso, meus queridos, no final da vida. Não que seja no final da minha vida, né? Mas eu estou dizendo assim que quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós vamos dando valor às relações, principalmente das pessoas mais próximas, esse relacionamento mais íntimo. E isso, se nós filtrarmos, acaba vindo em nossa mente todos os sentimentos e tudo aquilo que os nossos pais fizeram pela gente. Isso me torna um sujeito muito grato. Meu pai me dedicou, me deixou algumas heranças. Acredito que a honestidade seja uma delas, né? Eu sou uma pessoa honesta, apesar das loucuras, né? Me deixou a candura, me deixou a gentileza, me deixou o amor assim pela vida contemplativa, me deixou ser livre para escolher aquilo que eu queria da minha vida, e isso eu acho que não tem preço, né, meninos? A liberdade de espírito que ele propiciou a mim fez com que hoje eu me tornasse um sujeito bastante feliz com aquilo que eu sou e com um pouco ainda que eu represento, sobretudo, tá? Então, um beijo para o meu pai, José Carlos. Muito bem, depois dessa homenagem justa ao meu pai, nós temos que dar continuidade aos estudos da história, agora retomando a história do Brasil. Nós iniciaremos hoje o livro 4 e, conjuntamente com esse início, nós teremos o chamado período imperial do Brasil. Que período magnífico! Personagens como Dom Pedro I, personagens como Frei Caneca, que nós vamos tratar dele hoje, personagens como Dom Pedro II, os irmãos Andradas e assim sucessivamente, fizeram a história do Brasil, configuraram as relações políticas e econômicas no Brasil, e é isso que nós vamos tratar no dia de hoje. Portanto, meus anjinhos, mãos à obra. Eu peço que vocês abram aí o seu livro 4, enquanto que eu vou abrindo aqui a minha aula, a minha aulinha. Muito bem. Aqui está a nossa aula de hoje, linda e maravilhosa, o chamado período imperial do Brasil, que vai de 1882 a 1889. Sem antes lembrar que em 1882 nós declaramos a independência do Brasil em relação a Portugal, e isso se deu, sobretudo, por um acúmulo de fatos dados na gestão anterior, gestão esta feita por Dom João VI. Dom João VI, inicialmente príncipe regente, depois rei do Reino Unido de Portugal e Algarves, colocou em prática no Brasil, junto com os seus asseclas, junto com o corpo deliberativo, com o corpo jurídico, toda uma relação, todo um arcabouço administrativo no Brasil que permitiu que nós tivéssemos uma identidade administrativa específica, nós tivéssemos uma burocracia administrativa bem montada, o que permitia, obviamente, o desenvolvimento do Estado em todas as áreas, seja nas questões sociais, seja nas questões políticas ou econômicas. Tivemos uma série de desenvolvimentos, como o aperfeiçoamento do nosso sistema portuário. Durante o período joanino, tivemos a abertura dos portos às nações amigas, que fez com que a elite local se visse livre do monopólio econômico imposto por Portugal e uma ampliação das suas relações comerciais com o mundo. Evidentemente que, ao final, com a Revolução Liberal do Porto e a retomada de Dom João VI para Portugal, isso abriu uma lacuna para que tanto a elite nacional quanto os anseios de Dom Pedro, que se tornará filho de Dom João VI, que se tornará Dom Pedro I,
sejam colocados em evidência no Brasil. O Brasil passe a articular sua independência e a concretiza em 1822. Muito bem, uma vez feito isso, nós temos uma divisão no período imperial que remonta às seguintes datas. No primeiro reinado, sob a orientação de Dom Pedro I, nós vamos caminhar do ano de 1822 ao ano de 1831. Já no período regencial, um período de vacância política no Brasil, quando Dom Pedro I retorna a Portugal, ele deixa seu filho, Dom Pedro de Alcântara, de 5 anos de idade, para governar o Brasil naquele momento. Segundo a Constituição, isso é impossível, e ele será tutorado por uma série de indivíduos que, durante um período, até a sua maioridade, será governado pelas chamadas regências. Essas regências permaneceram no poder de 1831 a 1840, e, no fim, nós temos o chamado Segundo Reinado, já assim liderado por Dom Pedro II, que se inicia aos 14 anos de idade como como imperador do Brasil, e o seu poder político dura até 1889, junto com a monarquia, que será destituída e implantada uma república a partir de um golpe militar. Tudo bem, meus anjos? Então, vamos às principais características desse chamado primeiro reinado. Vejam, meninos, vamos visualizar o Brasil, nesse momento histórico, como um país cujas raízes estão profundamente ligadas ao modelo político, econômico e social da chamada colônia. Mesmo com a independência do Brasil, mesmo com a nova Constituição, mesmo com um arranjo diferente do contrato social estabelecido aqui em terras brasileiras, nós teremos a manutenção daquilo que nós chamamos do modelo político, administrativo, econômico. Percebam por quê. Em 1822, em 1824, quando nós implementarmos a primeira Constituição do Brasil, vocês terão, obviamente, vocês não terão contato com ela diretamente, mas a partir de mim, mas não se toca na ideia, não se toca no assunto de escravismo. Ou seja, o escravismo é parte da instituição produtiva do Brasil. Não se toca nesse assunto. Vamos liberar os escravos, vamos vamos alforriá-los, vamos inseri-los no mecanismo de Estado, vamos ampliar a promoção de emprego. Não teve debate. Ou seja, o modelo escravista, que perdura desde o período colonial, ele é mantido como uma ferramenta produtiva aqui no Brasil. E você vai perceber que, durante o primeiro reinado para o segundo reinado, ocorrerá uma espécie de transição do principal produto agroexportador do Brasil. Nós vivenciamos o período da cana-de-açúcar no Brasil, principalmente nos séculos 17 e 18, após a expulsão dos holandeses, nós vimos que nós entramos em declínio em relação à produção açucareira. Esse produto ainda era extremamente importante na economia nacional, mas pouco a pouco ele passa a ser substituído pelo café. E o café passa a ser o produto predominante na economia brasileira, e uma nova burguesia rural surge em meio a essas transformações que o café virá a trazer, e nós vamos discutir isso com bastante ênfase no segundo reinado. Outro ponto que se manteve são os privilégios de grupos sociais, principalmente de homens brancos, que detêm os meios de produção sobre, entre aspas, estou falando de uma forma irônica, sobre a ralé. Ou seja, os privilégios no Brasil, desde muito, ficam restritos a um pequeno grupo social. E quando você fala, por exemplo, de fazer um reajuste social no Brasil, de colocar em panos limpos, né, todo esse
essas mazelas herdadas pelo escravismo, uma delas é justamente ainda no Brasil haver essa noção de favorecimento. Isso pipoca nas redes sociais hoje, o cara que diz que eu sou desembargador, a outra que diz que você sabe com quem você está falando, a outra que diz que você é favelado, etc. Então você percebe que esses privilégios e essa ordem social estabelecida desde a criação da colônia brasileira pelos portugueses até a manutenção dessa ordem social durante o Império, ela respinga ainda em nossa relação cultural e social no Brasil. É impossível negarmos que a escravidão ainda está formalmente influenciando as mentes e as relações sociais do Brasil. É impossível negar, meninos. Não é justo nós não fazermos uma consideração a respeito disso. E aí tem aqueles cabeças de vento, né, os mais avoados em relação ao tema, quando você pede uma reparação social na história do Brasil e pede que nós hoje sejamos atentos a essa consideração, os chamam de comunista. Ah, seu comunista, você é comunista, tem que arder no fogo do inferno. Não tem nada a ver, meninos. Estamos falando de um processo histórico no Brasil, um processo de privilégios e de afastamento de grupos sociais que ainda hoje é refletido. Você pode perceber que os grupos sociais que estão no poder, os grupos sociais que se apropriam do sistema de produção, são quase que exclusivamente os mesmos brancos que estavam no poder e que se apropriaram do sistema político no Brasil desde a sua formação. Os demais grupos, evidentemente, os demais grupos étnicos e os demais grupos sociais acabam sendo afastados das relações políticas brasileiras e, caso ocorra algum tipo de rebelião, a polícia está aí para bater nas pessoas, para que elas tenham mais cuidado e saibam com quem elas estão falando. Ok? Muito bem. Outra divergência que havia no Brasil nesse período de implantação do Império Brasileiro, da formação política e social do Brasil a partir da sua independência, é a divergência entre brasileiros e portugueses. O contingente de portugueses que tinha no Brasil era significativo, bastante significativo, por sinal. As Forças Armadas, né, nas Forças Armadas, no corpo administrativo, no corpo jurídico, no corpo político, eram figuras importantíssimas comercialmente no Brasil, já que grande parte dos portugueses que se estabeleceram aqui, principalmente no século XVIII e no século XIX, eram comerciantes e alavancaram a economia em alguns lugares, como Pernambuco, como Belém, como a região de Recife, em Pernambuco, como Belém, no Grão-Pará, como assim era chamado naquele período. Então, os brasileiros que aqui haviam nascido e que eram radicados aqui estarão em conflito, e isso ficará bem claro na proposta dada para a formação da Constituição do Brasil a partir de 1822. Vejam que Dom Pedro I vai convocar uma assembleia para que nós possamos criar o nosso contrato social, criar a nossa Constituição e estabelecer os parâmetros legais das relações políticas, sociais, econômicas para o Brasil. Todo país tem o seu contrato social, todo país tem a sua Constituição. E em 1823, a Assembleia, ou o Congresso, ou o Corpo Legislativo que se formou no Brasil naquele momento, propôs uma Constituição liberal. Vejam, meninos, vejam o tamanho do imbróglio que nós estamos entrando. Por que uma Constituição liberal, meninos? A reunião das elites nacionais que estavam presentes no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul do país, reunidas nessa Assembleia, entenderam que se os estados ou as províncias tivessem autonomia, obviamente que cada um desses grandes barões, desses grandes chefes mandatários,
poderiam dominar o seu ambiente local com muito mais tranquilidade. Imaginamos que eu sou um grande produtor rural do Maranhão, domino todas as terras de Imperatriz até aqui. Sou um congressista nesse momento. É evidente que eu quero que a minha província, a província do Maranhão, seja autônoma. Eu não quero uma centralização política, eu quero uma liberdade de atuação política, econômica no meu ambiente. Assim eu posso me tornar um rei mandatário, digamos assim, um rei local. Isso ficou bastante claro e bastante expresso na Constituição proposta em 1823, que ficou conhecido como o anteprojeto da mandioca. Ou seja, aqueles que poderiam participar da política brasileira, aqueles que determinariam as relações jurídicas para o Brasil, a partir do seu corpo legislativo, seria justamente aqueles grandes donatários de terra, aqueles grandes senhores de terra. Eles que comporiam a chamada a Assembleia Legislativa Brasileira, e seria eles quem determinariam as relações jurídicas e econômicas no Brasil. Esse projeto ficou conhecido como o anteprojeto da mandioca, pelo fato de que, para você participar da política brasileira, você tinha que ter, no mínimo, uma renda mínima em alqueires de mandioca, se não me engano, são 150 alqueires, enfim, de mandioca. Ou seja, por que mandioca, meninos? Porque, normalmente, as grandes fazendas, elas eram escravistas, é evidente, e o grande número de escravos fazia com que o produtor rural tivesse que ter a necessidade de uma horta para sustentar essas 200, 300 bocas famintas que eram os escravos. É interessante notar que a fruta-pão, ou fruto-pão, que se colocava nessas grandes produções para alimentar os escravos, era a mandioca. Então, quanto maior a fazenda, maior seriam os alqueires de mandioca produzidos para alimentar essas pessoas. Basicamente, a farinha era o que compunha a alimentação do escravo. Então, você percebe que somente os grandes produtores rurais, a pequena elite rural do Brasil, dominaria o Brasil. E eles tentam cultivar uma ideia de que, eles alimentam a ideia de que o Brasil deveria ser um país, no caso, liberal, ou seja, deveria haver a atuação autônoma das províncias brasileiras em relação ao poder central. E isso configura, evidentemente, uma chamada monarquia parlamentar ou uma monarquia liberal, onde o rei reina, mas não governa. Ele é apenas uma figura simbólica. Tanto o legislativo federal quanto o legislativo local teriam total proeminência em relação ao poder, e isso faria com que Dom Pedro I ficasse afastado, de certa forma, do poder central no Brasil. Muito bem. Junto com a Constituição vem uma consideração muito interessante do anteprojeto da mandioca. Há um caráter lusofobista nesse anteprojeto. Isso significa que os grandes produtores rurais do Brasil queriam afastar todo tipo de presença dos portugueses nas relações políticas nacionais. Isso é muito interessante para nós, meninos, entendermos, porque aqui há um caráter xenofóbico. Nós queremos nos separar definitivamente, não só do poder central de Portugal, mas também da presença das figuras que ainda teimavam em estar no Brasil a partir da independência. Muito bem. Vejam que esse anteprojeto da mandioca, estabelecido pela Assembleia Legislativa Brasileira, formada a partir de 1823 e composta basicamente por grandes senhores rurais que dominavam a cena política e a cena econômica do Brasil, chegou até as mãos de Dom Pedro I. Dom Pedro I não gostou nada da construção do chamado anteprojeto da mandioca. Nada. Quando ele recebeu em mãos, em seu palácio, o anteprojeto constitucional,
conhecido como Anteprojeto da Mandioca. Ao ler, ele percebeu que ele, Dom Pedro I, seria uma figura secundária nas questões políticas do Brasil. E não fora bem isso que ele havia tratado com a elite nacional. Quando a elite e Dom Pedro se uniram para tornar o Brasil independente, a ideia era que Dom Pedro mantivesse-se no poder, houvesse uma manutenção de uma ordem conservadora no poder, sobretudo ligada ao absolutismo, mas, para a surpresa de Dom Pedro, quando ele recebe o outro projeto do Poder Legislativo, em 1823, a sua figura é uma figura secundária no processo político. Enfurecido, ele manda a sua guarda pessoal invadir a Assembleia formada em 1823 e prende e exila alguns dos membros dessa Assembleia. Enfurecido, ele persegue as pessoas que tentaram colocar em evidência o projeto da Mandioca, um projeto liberal, sobretudo, e coloca em evidência de que esse anteprojeto não seria a primeira Constituição do Brasil. Amparado por juristas de sua confiança, Dom Pedro I propõe um outro projeto constitucional que ficou conhecido agora sim como a Constituição de 1824. Esta Constituição é uma Constituição centralizadora, é uma Constituição outorgada e é uma Constituição que privilegia o poder político da figura de Dom Pedro I. Vamos tentar compreender essa situação. Dom Pedro I, ele formaliza no Brasil a chamada monarquia hereditária em sua Constituição. O que é uma monarquia hereditária? Ele, Dom Pedro I, estaria no poder e o seu herdeiro, no caso Pedro de Alcântara, seria o seu substituto, e o filho de Pedro de Alcântara seria o substituto dele, e assim por diante. Muito bem. Para mascarar a ideia de absolutismo no Brasil, que evidentemente não era de interesse da elite nacional, pelo contrário, a elite nacional pretendia ter autonomia em relação às suas decisões, Dom Pedro I fez uma maquiagem nesse projeto. O legislativo, o executivo e o judiciário existiriam, ou seja, nós teríamos um corpo legislativo formado por deputados, por assembleístas, nós teríamos o executivo, que seria uma espécie de um primeiro-ministro ou algum articulador de poder dentro da instituição política nacional, e teríamos o judiciário, juízes que obviamente defenderiam ou zelariam pelo contrato social, pela Constituição brasileira. Ótimo. Só que existe um quarto poder nesse processo. Esse quarto poder é o chamado poder moderador, o que, na prática, faz com que todo o poder se concentre em Dom Pedro I. O poder moderador ele estaria acima dos outros três poderes. Então, se a Assembleia Legislativa decidisse não entrar em guerra com o Uruguai, e Dom Pedro I dissesse que nós entraríamos em guerra, prevaleceria a voz de Dom Pedro I. Portanto, esse modelo proposto por Dom Pedro I é um chamado absolutismo disfarçado, mas fica bem claro que o poder moderador ele obtém todos os poderes em relação aos demais, no caso, o legislativo, o executivo e o judiciário. Muito bem. Outro ponto interessante que foi discutido, meninos, aqui na Constituição e foi colocado em prática, é que a religião no Brasil oficial seria o catolicismo. Nós falamos muito isso da reforma religiosa na aula anterior de história. E também o poder de decisão religiosa no Brasil também pertenceria a Dom Pedro I. Isso ficou conhecido como o beneplácito. O que seria o beneplácito, meninos? O beneplácito seria uma resolução dada na Constituição de que todas as bulas ou encíclicas ou determinações papais deveriam anteriormente passar pelo crivo de Dom Pedro I.
o que faria isso faria com que Dom Pedro I tivesse como ou autenticar ou reavaliar as decisões tomadas pela Igreja. Isso se dá de uma forma bastante explícita quando Dom Pedro I implanta o chamado padroado, ou seja, no padroado, as indicações clericais, bispo, arcebispo, não viriam do Vaticano ou do Papa, perdão, do Vaticano não, porque não existia, não viria de Roma e nem do Papa. As decisões de nomeações clericais seriam dadas justamente por Dom Pedro I. E isso era uma coisa interessantíssima, pelo fato de que Dom Pedro I ele poderia justamente indicar este ou aquele padre, ou este ou aquele bispo, ou arcebispo, que tivesse mais empatia a ele, e esse arcebispo poderia falar muito bem, Dom Pedro I, era uma jogada política interessante, muito bem articulada. Então, tanto o padroado quanto o beneplácito são pontos relevantes da Constituição de 1824, assim como a admissão do chamado catolicismo como religião oficial. O voto, meninos, quem que poderia participar das decisões políticas no Brasil nesse momento, a partir de 1824? Só quem tivesse grana, só quem tivesse o tutu no bolso. Muito mais os comerciantes portugueses são favorecidos porque os grandes latifundiários do Brasil não tinham dinheiro em espécie, mas tinham riqueza em terras. Isso afasta um pequeno grupo do poder, isso afasta um pequeno grupo das decisões políticas. E isso estabelece uma relação mais íntima entre os portugueses que aqui haviam se estabelecido e o próprio Dom Pedro I. Nos parece, a partir dessa relação constitucional, dessa imposição feita por Dom Pedro, que ele queria formar uma base de sustentação política, e a base de sustentação política dele está justamente nesse grupo de portugueses que aqui ficou durante o período imperial. Tudo bem, meninos? Agora vamos falar sobre o escravismo na primeira Constituição brasileira. Muito bem, é isso, meninos, que está escrito sobre o escravismo na primeira Constituição brasileira. Tá? Seguimos adiante um pouquinho, apenas para que vocês compreendam com clareza, participaria, segundo a Constituição brasileira de 1824, eleitores que tivessem uma renda com mais de 100 mil reais ao ano. Esses poderiam eleger eleitores de província que deveriam ter no mínimo 200 mil reais por ano, e evidentemente que esses eleitores de província elegeriam senadores e deputados que teriam renda de 800 mil e 400 mil respectivamente. Ou seja, o professor André não poderia participar dessas eleições nesse momento, dada, obviamente, a míngua que os professores recebem e que deveriam, obviamente, não receber. Mas, de qualquer forma, esta é a conjuntura política e social. E este é o sinal de privilégio que nós estamos falando. Isso não é atemporal, meninos. Nos parece, em alguma medida, que essa tradição ela se tornou, de certa forma, arraigada no Brasil. Privilégios, eles se naturalizaram no Brasil. Os privilégios a determinados grupos se tornaram parte das relações sociais. Basicamente, ele se institucionalizou, ele se arraigou no poder político e administrativo do Brasil, e isso nós temos como exemplo aquilo que se promoveu em 1824 na primeira Constituição brasileira. Muito bem, meninos. Muita gente ficou descontente com a Constituição outorgada pelo nosso querido Dom Pedro I. Muita gente. Entre eles, os pernambucanos. Os pernambucanos, eles têm e tiveram, ao longo da história, uma tradição liberal muito marcante. Ou seja, por serem um grupo social bastante específico e bastante longevo, principalmente porque Pernambuco sempre foi um grande centro produtivo da cana e também da carne de sol, do charque, que os pernambucanos viam com bons olhos a autonomia administrativa, não viam os recursos pagos através de impostos ao governo federal serem retornados com benefícios a eles.
Então, eles não admitiam a centralização política como uma forma justa de poder e nem de interesses particulares desses mesmos pernambucanos. Então, o que aconteceu, meninos? A elite local de Pernambuco, junto com grupos de setores médios da sociedade, médicos, juristas e grupos de letrados, né, que estudaram em Portugal, que estudaram na França, se juntaram na tentativa de promover a emancipação política de uma região chamada de Confederação do Equador. Os pernambucanos tinham influência em outras áreas, além do seu estado, além da sua província, e estas áreas permitiram uma aglutinação de interesses. Quem são essas áreas? Nós podemos citar aí Alagoas, nós podemos citar a Paraíba, uma parte do Piauí, ou seja, a Confederação do Equador tentou formar uma coalizão de grupos, de grupos elitistas dessa região, junto com outros grupos de classe média, e tentou criar um Estado separado do Brasil, autônomo do Brasil. Esse Estado se chamaria Confederação do Equador. Quais são as características, o que pretendiam os pernambucanos, junto com outros grupos sociais, na tentativa de formar esse Estado independente? Primeiro, meninos, a ideia seria formar uma república, ou seja, olha que interessante, nós estávamos formando politicamente o Brasil a partir de uma monarquia, e os pernambucanos admitiam uma república, que houvesse uma participação popular mais efetiva nas decisões políticas do Estado, que houvesse uma relação jurídica muito mais justa, e todos aqueles que faziam parte, que fizessem parte desse universo da Confederação do Equador seriam iguais perante a lei. Fala-se do escravismo como um objeto a ser dispensado ao longo do tempo dentro da Confederação do Equador, e duas lideranças são muito marcantes nesse projeto. Primeiro, Cipriano Barata, um liberal de carteirinha, um liberal pernambucano que influenciará outros movimentos liberais do Brasil. Nós veremos com bastante ênfase isso no período regencial. E Frei Caneca. Frei Caneca, meninos, olha que coisa interessante. Era um padre cristão que defendia alguns princípios liberais e que tinha um apreço popular gigantesco. E as tropas mercenárias convocadas por Dom Pedro I para sufocar a rebelião e sufocar a independência da Confederação do Equador, matou Frei Caneca em praça pública. E isso gerou um descontentamento total das classes menos abastadas em Pernambuco. E os pernambucanos, eles serão convulsivos, eles serão rebeldes por todo o período do primeiro reinado, do período regencial e de grande parte do segundo reinado. Ou seja, as marcas deixadas pela Revolução do Equador são marcas indeléveis na história de Pernambuco e que nos permite tratar com muito respeito os pernambucanos nesse momento como um grupo de vanguarda nas questões políticas nacionais. É evidente que na América Latina nós já vimos a implantação da República em quase todos os países que se tornaram independentes, e o Brasil ainda era uma monarquia. E os pernambucanos, pelo contrário, não admitiam a monarquia como um instrumento legal de poder. Eles viam na liberdade, na igualdade jurídica, um ponto culminante das relações sociais. Foram massacrados, abafados e, por hora ou outra, ou por sorte ou azar, nós não tivemos a Confederação do Equador evidenciada na história do Brasil. Foi apenas um fato, e esse fato acabou sendo rechaçado pelo poder central sob o comando de Dom Pedro I. Tudo bem, meus anjos? Um segundo ponto interessante no governo de Dom Pedro I é a Guerra da Cisplatina. Em 1826, eclode um conflito. Esse conflito se dá justamente
na divisa do extremo sul do Brasil, principalmente com as tropas do Rio Grande do Sul e com as tropas da Cisplatina. A Cisplatina tinha o apoio da Argentina, naquele momento, para tentar se tornar independente do Brasil. E a Cisplatina tinha o apoio logístico, o apoio militar dos argentinos, para formar uma grande coalizão de países na Bacia do Prata. E o Brasil, ele tinha bastante interesse em manter a Cisplatina, a atual Uruguai, como uma província brasileira, porque o Uruguai, ele é tanto a foz quanto a nascente, ela pode ser usada a foz ou a nascente da chamada Bacia do Prata. Bacia do Prata, que é composta pelos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. E é uma região bastante interessante, porque é uma região que permite a navegação. Então, essa região interligaria o sul do Brasil ao centro-oeste brasileiro, principalmente a região do Mato Grosso. Vejam, meninos, mesmo contratando mercenários, mesmo contando com o apoio da Inglaterra e um pouco da França também, o Brasil perdeu esse conflito. O Brasil, em determinado momento, se viu numa condição econômica bastante afetada. Nós não tínhamos condições e nem recursos para emprestar mais dinheiro da Inglaterra. Então, os ingleses colocaram panos quentes na situação, e ao invés de incentivar ainda mais o conflito de brasileiros e uruguaios, a França e a Inglaterra sentam à mesa e estipulam a ideia de que o Uruguai deveria ser independente, a Cisplatina deveria ser independente. O Uruguai, obviamente, foi depois da independência. E o Brasil aceita essa condição, mas fica claro também que o Brasil teria livre navegação na região do Prata, nessa região sul da Cisplatina, onde está a foz do Rio Uruguai. O Brasil, obviamente, perde um grande espaço do seu território, e isso mancha a credibilidade de Dom Pedro I. Essa mancha na credibilidade de Dom Pedro I já passa a ser cumulativa. Percebam, primeiro, a imposição da Constituição outorgada de 1824, que é uma Constituição absolutista e centralizadora. Segundo, a morte de Frei Caneca, da maneira que foi extremamente horrenda aos olhos da população mais pobre de Pernambuco, e isso também afetou a credibilidade de Dom Pedro I. Agora nós temos a perda da Cisplatina em 1826, 1826 para 1827, isso faz com que nós tenhamos uma perda significativa do território e de uma área estratégica no sul do país. As coisas parecem não conspirar positivamente para Dom Pedro I, e isso fica bastante claro quando a figura de Dom Pedro I torna-se uma troça, torna-se pilhéria, ele torna-se alvo de risadas, ele torna-se um sujeito, uma caricatura, digamos assim. Além da sua inabilidade em tratar assuntos de guerra, como foi na Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina, você percebe que a centralização política vai ficando cada vez mais intensa na figura de Dom Pedro. E os conflitos entre ele e a elite nacional se tornam quase que irremediáveis. Nesse sentido, a figura de Dom Pedro começa a ser... as pessoas começam a tirar sarro da figura dele, principalmente por conta da sua vida sexual. Dom Pedro I era casado com uma mulher linda, a imperatriz Leopoldina, mas tinha caso com figuras assim excêntricas, entre elas Domitila de Castro, que já tinha uma penca de filhos e ganhará o título de baronesa de Santos pelo fato de Dom Pedro I tê-la como uma amante oficial. Além disso, Dom Pedro I era pego em muitas situações, pois ele tinha alguns hábitos noturnos, como entre elas convocar escravas dentro de senzalas para ter relações sexuais com ela. Então, a vida amorosa, a vida afetiva de Dom Pedro I também é uma situação que denigre a imagem de Dom Pedro, agora sob o aspecto moral, que é essa sua excentricidade sexual.
E o último dos pontos que afeta sistematicamente, que abala sistematicamente o poder de Dom Pedro I e a credibilidade dele no Brasil, é que quando o seu pai, Dom João VI, morre em Portugal, o príncipe herdeiro é ele, Dom Pedro I. E ele viaja até Portugal, abdica do trono português em nome de sua filha, Maria. Maria da Glória assume o poder político em Portugal, mas o seu irmão Miguel, que também estava de olho no trono português, mantém Maria em cárcere enquanto Dom Pedro retorna para o Brasil. E ao mantê-la em cárcere, Dom Miguel assume o poder político, se autoproclamando o rei de Portugal. Dom Pedro I não gostou nada dessa situação, nem um pouco, e vira e mexe, Dom Pedro I ia até Portugal para resolver os assuntos na qual estavam relacionados ao reino português. A elite nacional não entende nada do que está acontecendo, porque ele deveria tratar dos assuntos aqui no Brasil. E o Brasil estava enfrentando uma série de problemas econômicos, uma série de problemas políticos nas relações entre Dom Pedro e a elite nacional, principalmente, entre Dom Pedro e a Igreja Católica nesse momento. Enfim, havia uma série de crises para Dom Pedro abafar aqui no Brasil. Porém, ele preferia viajar sistematicamente para Portugal para tratar das questões políticas locais, ou seja, portuguesas. Quando ele destrona Dom Miguel, ele fica sabendo que Dom Miguel havia se casado com a sua filha. Vejam, o tio se casou com a filha de Dom Pedro, né, com a sobrinha, e Dom Miguel maltratava e mantinha em cárcere a figura de Maria da Glória, sob a conivência também de sua mãe, a ex-esposa de Dom João VI, agora me fugiu o nome, oh, meu Deus. Enfim, o fato é, meus anjos, que Dom Pedro I, em um dos retornos que ele faz de Portugal, ele percebe que há uma série de conspirações no Brasil contra o seu poder. E essa série de conspirações contra o seu poder político faz com que Dom Pedro I tente reagir, e ele passa a viajar por todos os cantos do Brasil, tentando minimizar as discórdias existentes entre o poder político que ele exercia e os interesses dos grupos locais, principalmente dos mandatários políticos e econômicos. Em uma dessas viagens que ele faz para Minas Gerais, ele é recebido com muita frieza pelo presidente da província mineira, pelos representantes da alta burguesia rural mineira, e cabisbaixo, quando ele volta para o Rio de Janeiro, para a sede imperial, ele seria recebido pelos seus correligionários portugueses com festa, para mostrar o apoio que os portugueses ainda davam a ele. Portugueses esses que viviam aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, sobretudo na Bahia, no Maranhão e também em Belém, no Pará. Muito bem. Então, quando ele retorna de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, esses correligionários portugueses fazem festa para a chegada da sua carruagem. Porém, os brasileiros que estavam na sacada dos prédios, que estavam nas ruas, começam a atirar garrafas nessas figuras, nessas personas não gratas, me parece, e esses portugueses entram em conflito com os brasileiros, e isso remete sistematicamente à ideia de que Dom Pedro já não era mais tão bem visto como um grande governante no Brasil. E o próprio Dom Pedro tem a sensibilidade de perceber isso, muitos. Mas não é apenas a questão das divergências políticas, econômicas e sociais existentes no Brasil, com o não apreço de grande parte da população, que Dom Pedro resolve ir embora do Brasil. Alguns historiadores, recentemente, têm dito que Dom Pedro I foi embora do Brasil, além dessas pressões existentes, além das falhas consecutivas cometidas como mandatário. O que mais chama a atenção dele é que Dom Miguel, seu irmão, está casado com sua filha. E os maltratos dados à sua filha deixam Dom Pedro I extremamente perturbados. O que ele faz, então?
Ele abdica do trono brasileiro, deixa o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, de 5 anos no poder. Segundo a Constituição, Dom Pedro de Alcântara só poderia assumir o trono com 18, na maioridade. Portanto, ele seria auxiliado por tutores, e isso nos permite dar o nome de regência, nesse período de vacância política no Brasil. E Dom Pedro I acaba retornando a Portugal. Lá ele coloca a ordem na casa, se torna o rei de Portugal e acaba falecendo em 1836. Mas é muito interessante notar que as falhas consecutivas de Dom Pedro I e as relações turbulentas que ele tinha em relação à elite local não permitem uma sustentação sólida do poder de Dom Pedro aqui no Brasil. Agravada pelas questões portuguesas, principalmente pela condição da sua filha, Dom Pedro I não viu outra saída além de ir embora do Brasil e de abdicar do trono. É isso que ele faz, e isso dá início e origem à segunda etapa do período imperial do Brasil, que é o período das regências. Tudo bem, meus anjos? Fica para a próxima aula essa continuidade, fica para a próxima aula o valor histórico que a regência teve, e é bastante significativo. Tudo bem? Um grande beijo para vocês e até a próxima.